Governo Trump ordena o fim da tarifa de congestionamento da cidade de Nova York. Na Flórida, a empresa de Trump processa Alexandre de Moraes por censura. No Brasil, a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro movimenta cenário político do país. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. As polêmicas tarifas de congestionamento de Nova York são encerradas. A notícia de que o governo Trump ordenou o fim das tarifas de congestionamento de Nova York chega poucas semanas após o início da cobrança. Na terça-feira, o Departamento de Transporte americano enviou uma carta à governadora Katie Hochul, reincidindo o acordo assinado em novembro de 2024 com o estado. O secretário de Transporte, Sean Duffy, chamou o programa de ultrapassado e injusto. Duffy ainda disse que o pedágio era, abre aspas, um tapa na cara da classe trabalhadora americana e dos pequenos empresários, fecha aspas. A tarifa de $9 passou a ser cobrada nas regiões mais movimentadas de Manhattan desde 5 de janeiro. E foi preso na Flórida um homem suspeito de matar um caminhoneiro brasileiro na Virgínia. A repórter Lorena Gomes traz os detalhes. A prisão aconteceu depois de várias semanas de investigação por parte da Polícia Estadual da Virgínia, onde aconteceu o assassinato. Tony Ray Williams, de 55 anos, foi preso em Fort Pierce na última quinta-feira. Ele é o principal suspeito de matar o caminhoneiro brasileiro Silvio Sobrinho, de 58 anos. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, durante um ataque de ódio na rota I-295 Sul, perto da Pocahontas Parkway. Silvio foi morto depois de uma discussão com o suspeito que disparou várias vezes contra a lateral do caminhão do brasileiro, atingindo ele fatalmente. A vítima estava há poucos dias de completar 59 anos. A prisão de Tony Williams trouxe alívio para a família do brasileiro, que esperava justiça pela morte trágica. Tony Williams será transferido para a Virgínia, onde será indiciado e julgado. E um vídeo de um peão atingido no pescoço por um chifre de touro está circulando nas redes sociais. O caso aconteceu no dia 7 de fevereiro, durante um rodeio em Palmetto, na Flórida. Zachary Nigali, de 24 anos, teve a veia jugular perfurada. A princípio, o peão não parece ferido. Só depois, quando aparece sentado, é possível ver o sangramento. Os socorristas entraram logo em ação e atenderam Zachary, aplicando pressão no pescoço antes dele ser levado ao hospital. O jovem disse que perdeu muito sangue e sofreu danos nos nervos. Ele passou por uma cirurgia e se recupera em casa, na Louisiana. Zachary monta desde os 15 anos e disse que a experiência não diminuiu o desejo de continuar competindo. E o número de abortos na Flórida diminuiu depois que o estado promulgou uma proibição do procedimento em fetos de 6 semanas. A lei entrou em vigor no ano passado, com algumas exceções para salvar a vida da mulher. Dados estaduais mostram que mais de 60 mil abortos foram realizados em 2024, uma queda de 28% em relação ao ano anterior. O procedimento também caiu em todos os condados do Nordeste da Flórida, incluindo uma redução de 31% no condado de Duval. Um grupo de legisladores do estado está tentando revogar a proibição do aborto de 6 semanas. Na terça-feira, eles apresentaram um projeto de lei sobre o tema. E um estudo recente do Wallet Hub mostrou que a Flórida é o melhor estado para se começar um negócio. A pesquisa comparou 50 estados norte-americanos, analisando vários fatores, como acesso a financiamento, custos de mão de obra e acessibilidade do espaço de escritório. O estudo descobriu que a Flórida viu o número de pequenas empresas crescer quase 16% no estado entre 2016 e 2022. Esta seria a quarta maior porcentagem do país. Nos índices gerais, a Flórida está no topo. Em seguida, vem Geórgia e Utah.
E a empresa de mídia do presidente Donald Trump entrou com um processo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em um tribunal federal em Tampa. A empresa do presidente Donald Trump, a Trump Media, e a plataforma Rumble estão processando Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ambas as empresas são voltadas às redes sociais. Elas argumentam que as ordens do presidente do STF causam dano irreparável e violam a liberdade de expressão, um dos princípios dos Estados Unidos. Nos últimos anos, Moraes emitiu muitas decisões bloqueando contas de mídia social de alguns comentaristas de direita do Brasil, alegando propagação de desinformação e fake news na rede social. Como as empresas têm sede nos Estados Unidos, isso seria contra a lei americana e se resumiria à censura do discurso político. O processo foi protocolado no Tribunal Federal Americano de Tampa, aqui na Flórida. A seguir, no Brasil, a denúncia da PGR contra Bolsonaro tem movimentado o cenário político do país. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. A denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro de liderar um suposto golpe para permanecer no poder tem movimentado o cenário político do Brasil. Arlene Balieiro tem as informações. Boa noite a todos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse estar estarrecida e indignada com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, feita ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira. Além do ex-presidente, outras 33 pessoas foram indiciadas. Todos são suspeitos de estar envolvidos em uma suposta trama golpista. A defesa de Bolsonaro afirmou que ele, abre aspas, jamais compactuou, fecha aspas, com qualquer movimentação que desconstruísse o Estado Democrático de Direito. Uma eventual condenação poderia complicar ainda mais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e impossibilitá-lo de retornar à presidência da República, já que ele está inelegível até 2030 por condenações do STF. A denúncia da PGR tem 270 páginas que detalham a investigação e análise de provas coletadas pela Polícia Federal.
Segundo a PGR, Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa que realizou uma suposta trama golpista para se manter no poder. Bolsonaro foi denunciado pela PGR pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E a Polícia Federal prendeu na terça-feira um grupo suspeito de furtar mais de 35 milhões em encomendas dos Correios. 49 mandados de busca e apreensão e 42 de prisão foram cumpridos nos estados do Pará e Maranhão. Segundo a PF, entre os presos estão 29 motoristas e ex-motoristas contratados por empresas terceirizadas pelos Correios. De acordo com as investigações, os suspeitos passaram a burlar os sistemas de segurança dos caminhões e, assim, conseguiam esconder a participação deles nos crimes. Os alvos dos furtos eram principalmente eletrônicos de maior valor, como celulares, notebooks, tablets e TVs. A polícia também descobriu um esquema de receptação e distribuição dos itens. 6 lojas de eletrônicos foram alvos de busca e apreensão. Tiveram as atividades suspensas e os proprietários detidos. E 2 criminosos invadiram um estúdio de podcast no momento em que o programa estava no ar e o assalto foi transmitido ao vivo. O caso aconteceu na terça-feira no município de Janaúba, em Minas Gerais. As câmeras chegaram a registrar parte da atuação dos bandidos. Eles estavam armados e renderam os participantes. As imagens mostram o momento em que eles invadem o estúdio e obrigam todos a se deitarem no chão. Um dos reféns chegou a ser agredido. Os homens fugiram com dinheiro, celulares, cartões de crédito, vários equipamentos e uma motocicleta. O prejuízo estimado é de mais de R$20 mil. A polícia faz buscas na tentativa de encontrar os bandidos. E um motorista de ônibus com dezenas de passageiros perseguiu um caminhoneiro por 40 minutos. Essa história ocorreu na capital mineira, Belo Horizonte. Tudo começou depois que o veículo foi atingido pelo caminhão e teve um dos retrovisores arrancados. A perseguição foi registrada pelos próprios passageiros do ônibus. Assustados, eles até pediram para o motorista parar o veículo, mas não foram atendidos. Mesmo saindo da rota, o motorista do ônibus não conseguiu alcançar o caminhão. Os passageiros chegaram a acionar a saída de emergência e desceram revoltados com a situação. Um boletim de ocorrência foi registrado. As imagens do veículo e tacógrafo vão ser analisadas. Testemunhas e o motorista devem ser ouvidos. Segundo a polícia, o motorista do ônibus deve responder por direção perigosa. E a onda de calor extremo que atinge o Brasil fez o Rio de Janeiro acionar pela primeira vez o alerta de calor 4. Confira. Com temperatura recorde de 44 graus Celsius, o Rio de Janeiro precisou acionar pela primeira vez o alerta de calor 4. Isso só ocorre quando a previsão indica temperaturas entre 40 e 44 graus por 3 dias consecutivos. Mas para quem trabalha ao ar livre, a sensação de calor é ainda maior. Tá ruim, tá bravo. O sol tá de 50 graus. Ah não, só para quem precisa mesmo que tá nessa luta aí. Quem mora no Rio não vê outra saída a não ser se adaptar. Eu acho que a gente tem que se adaptar, entendeu? Porque isso é uma coisa que você não pode fazer nada contra. Você tem que andar devagar, com calma, tem que se adaptar ao clima, né? Porque não tem outra saída. A Secretaria de Saúde alerta para que a população evite se expor ao sol. A recomendação é que toda a população se proteja e evite exposição direta ao sol. A Prefeitura hoje tem um protocolo bastante estruturado, com unidades para realizar hidratações venosas, hidratação oral. Também há um reforço nas nossas unidades de urgência e emergência para esse cuidado. Só nesse mês de janeiro, a gente estima que fizemos 3.000 atendimentos ligados à variação de temperatura. Veja agora a cotação da moeda americana frente ao real.
nesta quarta-feira, a Rússia lançou uma onda de ataques com drones contra uma cidade no sul da Ucrânia. Autoridades da Ucrânia disseram que a ofensiva russa atingiu a infraestrutura de energia da cidade, deixando milhares de pessoas sem aquecimento em meio a temperaturas abaixo de zero. Зараз ми розуміємо, що ситуація з теплопостачанням дуже складна. Тому ми приймаємо рішення для того, щоб не розморозити систему, зливати воду, аби не було погіршень. As autoridades também relataram que 4 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo uma criança. Baleias de uma espécie em extinção encalharam em uma praia remota da Austrália. A causa ainda é desconhecida. As mais de 150 falsas orcas, espécie ameaçada de extinção, encalharam em uma praia isolada no estado australiano da Tasmânia nesta quarta-feira. Checagens iniciais mostraram que cerca de 130 animais ainda estavam vivos quando as equipes de resgate chegaram à região remota. O motivo do encalhamento dos mamíferos ainda é desconhecido. E o Japão foi atingido por uma forte nevasca nesta quarta-feira. A nevasca, em meio à chegada de uma frente fria, gerou um enorme acúmulo de neve. A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta prevendo até 70 centímetros de neve em 24 horas em áreas ao longo da costa do Mar do Japão. Carros ficaram totalmente encobertos e quem precisou caminhar teve que enfrentar temperaturas congelantes. Os termômetros na região só devem subir na próxima semana. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.